Abertura Ruy Lopes variante clássica. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes, bispo C5, entramos na variante clássica. C3, agora vamos ver uma linha menos sólida com F5, uma tentativa das negras de ganhar a iniciativa rápida. As brancas reagem no centro com D4, e depois, por exemplo, de F toma E4, bispo toma C6, ganhando um tempo e atacando o centro. D toma C6, cavalo de FD2, também poderia ser cavalo toma E5, mas esse lance é muito bom, está ameaçando dama H5 cheque e cavalo toma E4. Bispo D6, D toma E5, se bispo toma E5, leva dama H5, perde peça. E se E3, E toma D6, toma o bispo, porque depois de E toma D2, cavalo toma D2, C toma D6, e roque, as brancas têm uma grande vantagem de desenvolvimento e podem apertar bastante as negras. Vamos ver como tenta aproveitar essa vantagem de desenvolvimento na partida de Lau e Bastien, Mitropa Cup 1893. Cavalo F6, torre A1 cheque, mais uma peça que entra ganhando tempo. Rei F7, cavalo C4, atacando D6. Se D5 agora, leva cavalo E5, rei G8, bispo G5 com grande vantagem das brancas devido à torre H8 presa. Se torre E8, não joga cavalo toma D6 por causa de um truque para as pretas, dama toma D6. E agora se dama toma dama, está caindo a torre em E1. E o torre toma torre, está caindo a dama com mais na última fila aqui, fila 1. Então joga-se torre toma E8, cavalo toma E8, dama H5 cheque, rei G8, bispo G5, continuando a desenvolver rapidamente, cavalo F6, bispo toma F6. Agora se tomar de dama, leva dama E8 cheque, cobre de dama, troca as damas e com o peão de D6, jogando final com um peão a mais. E se tomar de peão, torre A1 ameaçando torre A8, bispo D7, perde de novo o peão de D6, dama F8, cavalo toma B7, torre B8, cavalo C5, e agora as pretas estão perdidas. Por exemplo, na partida seguiu torre toma B2, cavalo toma D7, dama E7, que é o último truque, dama D1 defende tudo com peça a mais. Mas mesmo que o Bastien tirasse o bispo, por exemplo, bispo C8, tem uma cravada com torre A8 ganhando a dama. Ou bispo E8, dama G4 cheque, rei H8, B4, dois peões a mais, a estrutura das pretas toda quebrada e ainda o cavalo plantado lá em C5 com a grande vantagem das brancas. As negras abandonaram. Agora vamos ver uma partida do grande Capablanca com as pretas. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes, bispo C5 de novo entra na variante clássica. C3 aqui vamos ver essa linha dama F6 com uma linha interessante, jogada por muitos grandes mestres fortes. Essa partida do Capablanca é muito instrutiva. Se jogar D4, E toma D4, E5, dama E7, C toma D4, A6, bispo C4, bispo toma D4, cavalo toma D4 e agora recupera a peça com dama B4 cheque. Cavalo D2 e, por exemplo, cavalo toma D4 com jogo equilibrado. Então as brancas podem fazer o roque. A ideia de dama F6 é mais evitar o D4. Cavalo G E7, se o branco insiste no D4, E toma D4, bispo toma C6, sempre eliminando esse cavalo para aumentar o controle central. Cavalo toma C6 aqui, agora vai ter problemas com a coluna E. Esse cavalo toma E5, torre E1, por exemplo. Então ele joga D toma C3, bispo toma B7, bispo toma B7, cavalo toma C3, com o jogo equilibrado, mas o jogo das pretas está um pouquinho mais livre, tem um par de bispos, mas a branca no momento é um pouquinho mais de centro. Então depois de cavalo de G7, o branco pode optar por D3. H6 evita bispo G5, bispo E3, o jogo é equilibrado. Mas depois de D6, cavalo de BD2, roque, torre A1, G5, cavalo F1, esse plano para as negras o Capablanca usou muito. Com as brancas e com as negras o mesmo tipo de plano nas aberturas com o peão do rei. Bispo G4, cravando o cavalo de F3, cavalo G3, cavalo G6. Era o plano do Capablanca entrar aqui, mas em F4. Mas as brancas têm uma posição bem segura.
Por exemplo, B4, bispo B6. Agora é só não jogar bispo toma bispo como Martínez com as brancas fez, que esse bispo G3 ajuda a defesa da ala-rei. Depois de bispo toma B6, A toma B6, ele enfraqueceu a ala do rei com H3. O cabo branco jogou bispo toma F3, obviamente se dama toma F3 troca as damas também. G toma F3, cavalo F4, e agora o cabo branco vai explorar as múltiplas debilidades das brancas, o peão de H3, o peão de C3, o peão de A2, fora o cavalo em F4 que é muito forte. Depois de bispo toma C6, B toma C6, rei H2 para defender H3, torre A3 fixa o peão de A2 e ataca C3. Dama D2, torre de F A8, agora o cabo branco está ameaçando dama E6, por exemplo. Cavalo F5, C5, B toma C5, D toma C5, torre de E D1, rei H7, defende H6, libera a dama, e o Martínez faz o erro definitivo, torre de AC1, larga sem defesa A2, e o cabo branco ganhou rapidinho com dama G6 ameaçando dama H5, cavalo G3 evita, torre toma 2 e está ganho. Torre C2, dama E6, cavalo F5, torre toma C2, dama toma C2, torre A2 e vai cair F2 aqui com efeitos desastrosos. Martínez abandonou.